Então, muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui em mais um episódio, né, do Café e Negócio. Hoje trazendo Maria da Graça, uma advogada tributarista, né? Sim. Vai falar um pouquinho sobre a questão, vamos dizer assim, a assessoria jurídica dentro do empreendedorismo, né? Seja muito bem-vinda, Maria da Graça. Obrigada. Então, prazer, inenarrável de ter aqui junto conosco nesse projeto Café e Negócio, né? Que pertence ao Grupo Indec. E eu quero te dizer assim, é fantástico, na verdade, ter aqui, porque eu vejo, eu sei, né? Já passei por isso, da dificuldade e a falta que faz um advogado tributarista, né? Mas eu queria que tu te apresentasse primeiro. Exatamente. Né? E não obstante isso, depois tu já me respondesse uma pergunta. Advogado, Maria, não era só para quando você tem problema? Só que eu tenho pepino, né? Achei que era. Assim, ó, como é que é? Paguei meu funcionário mal, vou ter que pagar de novo, né? Então. Eu já vou antecipar que não. Advogado é ao contrário, né? Advogado é preventivo, né? Olha só. Exato. Preventivo. Anota aí, hein? Advogado é preventivo. Preventivo de conflitos. Mas muito obrigado pelo convite. Muito obrigada realmente pelo convite, por participar desse podcast aqui, que a gente sabe o quanto vem agregando, né? Obrigado. Nos nossos conhecimentos, né? Então, o meu nome é Maria da Graça Biscaglia, eu sou advogada especialista em Direito Tributário pela PUC São Paulo, e hoje, fortemente, eu atuo com um holding familiar, né, que é um sistema de planejamentos, né, planejamento sucessório, tributário e empresarial. Nós trabalhamos fortemente, então, nesse nicho de mercado que, a responder, né, vem com a prevenção de conflitos, vem com o planejamento estratégico de prevenção de conflitos. Então, hoje, desmistificando essa figura do advogado que trabalha apenas com litígios, ainda existe, sim, com certeza, porque aqueles que não se antecipam com a prevenção acabam tendo que ter esses profissionais para ajustes de conflitos, né? Sim, não que também não dê para trabalhar com essa prevenção quando já existe conflito, que são os acordos, etc. Mas eu fico muito feliz de vir aqui falar de um tema tão relevante e desmistificar, na verdade, muitos assuntos relacionados que as pessoas muitas vezes pensam, mas isso não é para mim, porque eu sou uma empresa muito simples, eu tenho um faturamento baixo, então talvez isso não sirva para mim, só sirva para os grandes. Algumas famílias também da mesma forma, né, que falam, olha, isso é só para quem tem muito patrimônio. Sim, com certeza, mas também é para quem tem pouco patrimônio ou para quem está se organizando na conquista do seu patrimônio, né? Então, é isso que nós viemos conversar um pouquinho aqui hoje, e eu fico muito feliz realmente de estar aqui para conversar, porque é um tema que a gente ama, né? Quando a gente faz, a gente ama, os olhos. Né? Então, deixando já o primeiro insight, então, é assim, ó, tu empreendedor, empresário, tu precisa de uma assessoria jurídica. Com certeza. Né? Constante. É fundamental. Até porque o líder, né? O líder hoje, ele é uma posição muito solitária. E muito sujeito a tu tomar decisões pela questão do límbico, né? Uhum. Próprio que a gente falava em outro episódio anterior. Decisões, às vezes, erradas, equivocadas. E isso pode te dar um bom problema, né? Pra gente lidar depois lá com contenciosos e outras coisas. Então, o que acontece? É muito melhor tu prevenir. Tu ter bons mentores, né? E eu digo isso, né, de carteirinha, ter bons mentores, ter bom advogado, ter um, né, tributarista, se você é empresário, ter um bom contabilista, enfim, porque você está no conselho da sua empresa, ou está no dia a dia, né? O nosso segredo ainda é tirar o empresário, né, do operacional, transferindo ele para o tático e estratégico com calma, com veemência e resultado, para que ele não desça de volta para o operacional e venha falar aquela famosa frase, né? Viu? Eu disse, é só aqui no operacional que funciona comigo. E não é verdade, porque isso fala... Isso é gestão, né? Isso é gestão. Gestão de processos, pessoas, resultados. O famoso PPR, né? Então, Maria Graça, nesse sentido que eu queria te perguntar, qual a importância de um pequeno empresário, né? Porque a gente fala muito para pequeno e médio empresário aqui. Qual a importância desse cara se organizar desde sair bem já? Eu vou aproveitar o gancho, como se diz muito no direito, né? Do teu livro,
Perfeito. Né? Porque tu trabalha muito o plano de metas, o planejamento estratégico, e aí a gente fala em gestão e empreendedorismo. Em qualquer empresa, seja ela pequena, média, grande porte, multinacionais, que eu já trabalhei também, tu precisa de planejamento estratégico, plano de metas, gestão. Então, não importa se tu está hoje muito grande, é porque um dia tu foste pequeno. Perfeito. E tu precisa, então, de todas essas figuras, né? Para que tu consiga realmente explorar um mercado, se tu pretende, assim, crescer, né? Então, na assistência jurídica preventiva na pequena empresa é fundamental também. É fundamental também, tanto no setor empresarial, quanto na família, porque aqui no direito a gente trabalha o patrimônio em si, né? O patrimônio. Claro. No direito tributário, também no sucessório, obviamente. Eu falo isso porque é um sistema, né? Até já adentrando, assim, no meu nicho de trabalho, que a gente fala em holding. E holding não é nenhum bicho de 7 cabeças. Holding é uma empresa. É uma empresa que pode participar de outras empresas. Então, ela vem de uma legislação lá da lei das SAs, no Brasil, mas nos Estados Unidos já existia muito antes, né? E essa holding, ela trabalha dentro de um sistema. E esses sistemas dependem da característica e daquilo que o cliente necessita. Então, eu posso ter um sistema patrimonial dentro dela, eu posso ter um sistema unicamente tributário dentro dela, ou eu posso ter um sistema empresarial, ou os três juntos. Então, os três sistemas formam uma holding, né? Formam esse sistema de holding patrimonial. Então, depende muito do que é a necessidade de cada perfil de empreendedorismo, né? Porque num primeiro momento tu pode precisar de benefícios tributários para alavancar o seu negócio. Certo. Então, como que a gente pode montar essa estrutura societária com benefícios tributários para alavancar? Bom, aí você alavancou e começou a construir patrimônio. Então, como que a gente pode proteger o seu patrimônio assim, junto com a estrutura de negócios? A gente coloca isso junto, separado, e eu já digo de antemão, é sempre hoje importante, e a gente sempre informa para os clientes, sugere que as atividades sempre estejam separadas do patrimônio. Entendi. E já desmistifico também que blindagem patrimonial não existe. Não existe, não. Tá? Então, assim, muitos colegas buscam, né, falar sobre blindagem patrimonial. Sim. E não, nós temos uma proteção dentro das normas legais. Uma proteção possível, uma proteção cabível. É uma proteção que é prevista pela legislação, né? Então, isso é muito importante. Então, a depender do estágio de como está o empreendedor ou o patrimonialista, né, o patriarca, matriarca, ou o que se deseja naquele momento, a gente tem várias formas de se trabalhar. Então, não é uma coisa só, uma holding. É customizado, né? Um desenho, isso, né? Feito a mais de 2 mãos, né? Por isso que eu volto a dizer sobre o teu livro. Nada mais é do que aquilo que tu nos ensina nesse caminho de um planejamento estratégico versus um plano de metas. Perfeito. Porque eu posso começar a estruturar para executar daqui a um tempo, ou já vamos executar de imediato, para que não se chegue lá no conflito, no litígio. Né? E aí, quando tu fala, sabe, Alex, eu preciso de um bom contador. Sim, porque a gente não consegue fazer todas as coisas. A gente precisa ser especialista. Isso. Né? A gente precisa ser bem assessorado. Precisamos de bons mentores de assessoramento. Essa é a grande verdade. Perfeito. Mas aí a gente volta, infelizmente, lá para aquele nosso grande discussão. O Brasil é um dos países hoje onde mais se empreende, mas totalmente por forma de necessidade. Aí se entra a milhão, se trabalha que nem um louco. Nível de consciência baixo. Muito baixo, ganha-se um certo dinheiro, porque empreende muito tempo, energia ali e tal. Só que às vezes corre-se o grande risco que a gente vai ver. Chega no final da vida, acaba indo tudo fora por um movimento mal feito, porque não tem uma estruturação, né, patrimonial,
né? Não tem um contabilista realmente assessorando ele, simplesmente fazendo... Eles vão te xingar, né? Quem? Os contabilistas. É a grande verdade. O contador, né? Porque existe o contador, né? Que assessora. Que é o contabilista que só faz a contabilidade mesmo, que é só, né, plano de pagamentos, né, de impostos, né, tributários. E para mim esse cara tá fadado a morrer. Né? Assim como os colegas assim advogados. como os colegas advogados e assim como os colegas administradores também. Se não Sim. tiver uma visão ampla de consultoria estratégica, o mercado vai acabar para esse pessoal. Sim. Né, para esses colegas. Então, por quê? Porque cada vez mais o mundo é dinâmico, as empresas são dinâmicas, né? Cada vez mais o mercado está aí, né, feroz, e você precisa ter toda essa estruturação. Né? Conversas de estômago que a gente falava é fundamental. E aí nós temos um grande passo a cuidar. A maioria dos empreendedores a gente já falou isso, né? E são perfis mais difíceis de lidar. E mais difícil de até tu abrir a caixa preta desse pessoal, verdade. Né? O que o contabilista quer saber? O que essa advogada quer saber? O que eu, né, como consultor, o que esse cara quer saber? Fuçar nas minhas coisas pessoais? Não, a gente não quer fuçar. A gente quer justamente criar um processo de visão sistêmica de negócio, né? Criar toda uma cadeia produtiva para que a gente consiga trazer resultados, né? Decisões mais plausíveis. E esse é o grande detalhe. E aí eu te faço uma outra pergunta. Como está o dia a dia dessa relação hoje? Pois eu ia pensando aí no que tu comentou. Isso nada mais é também do que uma governança corporativa que a gente trabalha, tem que trabalhar dentro desses planejamentos. Isso é quase uma obrigatoriedade, né? Trabalhar a governança. Porque é justamente isso. Eu preciso planejar e executar. E, às vezes, a própria vida do empreendedor, do administrador, do produtor rural, enfim, muda, né? Conforme o planejamento vai andando. E a gente tem que, então, sugerir. Olha, mudou o caminho, quem sabe nós abrimos uma outra empresa, que essa empresa, com essa atividade, a gente vai conseguir uma redução da carga tributária aqui. E assim, as pessoas também estão começando a pensar melhor, porque realmente estão obtendo vantagens. Perfeito. E aí nós temos uma questão governamental também, além dessa questão particular, uma questão governamental que vem abrindo os olhos das pessoas, porque a gente, a todo momento, ouve reforma tributária, aumento da carga tributária, uma insegurança jurídica muito grande, né, em relação a todos esses temas. Então, assim, tudo que tu planejou, ou não planejou, mas construiu durante uma vida inteira, seja por ti ou pelos teus pais, né, pelo patriarca e pela matriarca, podem simplesmente ser perdidos. Não digo 100%, mas com certeza... Uma grande fatia. 30% desse patrimônio, no mínimo, vai ser perdido num inventário, por exemplo. Perfeito. E eu acho que é muito importante a tua colocação desse gancho, assim, porque... Pegando a tua própria palavra, né, gancho, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, elas em família, ou provavelmente no negócio, porque a gente vive numa sociedade onde tem muitas empresas familiares ainda, Sim. não está profissionalizado. As decisões, não está profissionalizado, as dissoluções e tal, vira discussão judicial. Principalmente numa causa-morte, uma coisa assim. Vai para dentro de uma discussão. 30% se perde nessa discussão. Com certeza. Mas por que acontece isso? Porque as pessoas elas têm medo de confrontos, às vezes. De ter um confronto, um posicionamento. Mas elas não entendem que o confronto é salutar, o conflito que não é. E acabam num conflito. Pois é, mas aí acontece o seguinte. Vamos trabalhar num exemplo real. Prático. Faleceu a pessoa, faleceu o pai, a mãe. No outro dia, o filho ainda com dor, a filha ainda com dor dessa perda, já está dentro de um banco, já está resolvendo papéis e questões, já está debatendo com a família, quem fica com a casa, quem fica com os móveis, quem fica com as louças. Com as louças. E isso já vai gerando um conflito. Uhum. Não, total. E aí, o que é mais importante? Um ponto muito importante também. Por que muitas vezes o patriarca e a matriarca acabam não fazendo? Porque eu vou dar em vida e depois se acontece alguma coisa e, enfim, não tem essa segurança, não pelos filhos, mas por
toda uma condição passada, né? Que quando doava, acabava os filhos jogando fora, porque não davam valor. Mas não, hoje nós temos ferramentas em que o patriarca e a matriarca, até o disparar da chave, que é o falecimento, a gestão é deles. Perfeito. A administração é deles. Se eles quiserem, porventura, passar isso ainda em vida, porque sente que isso é importante, tudo bem. Mas, assim, existem muitas formas, muitas ferramentas de passar esse patrimônio de modo que fiquem seguros, né? Com a administração, com as suas rendas, com a sua vida, né? Claro. No fim da vida, com uma vida confortável, porque foram eles que construíram esse patrimônio com essa segurança, né? Por exemplo, a gente vê, assim, Vamos do grande empreendedor, né, que é o Abílio Diniz. Perfeito. Foi ele que efetivamente abriu muito o leque das holdings no Brasil, né? Hoje, ao falecer com esse patrimônio, não tem inventário. É óbvio que não tem inventário, né? Isso tudo já está consolidado, organizado. Cada herdeiro, enfim, meira, não sei exatamente como é o grupo familiar deles, já está consolidado, né? Definido, então, sem discussões, claro, sem petis. Claro. Nesse caso, o único que perde aí é a bocada do governo na fatia da divisão. Mas é tudo legal, entendeu? Sim, é tudo dentro da lei, entendeu? Esse é o serviço do advogado tributarista. Porque assim, eu acho que não é que o governo saia da jogada, mas tu antecipa as despesas que vão ser muito maiores lá numa época do inventário. Eu acredito que seja assim. Eu sou ignorante em relação a esse tipo de assunto. Te esclarecendo, então, assim, na verdade, tu antecipa com a economia. Porque senão não teria vantagem, não teria lógica. Então, tu vai fazer um planejamento hoje, especialmente sucessório, por exemplo, eu só quero fazer a sucessão, né, dos meus negócios. Eu tenho uma vantagem tributária sobre isso, porque eu estou antecipando tudo de acordo com a lei das SAs, com a lei da liberdade econômica também, que nos abriu um leque, não sei até quando, mas nos abriu um leque muito grande, é uma fatia do mercado assim que nos possibilitou a criar muitos sistemas que antes não eram possíveis. Perfeito. Né? Então, hoje a gente tem uma situação X, de uma impossibilidade de uma venda de um bem. Mas a gente tem formas hoje, né, de criar outra empresa, colocar esse bem, vender por uma outra empresa para fazer... Enfim, a gente pode criar circuitos empresariais justamente para dentro da legislação, claro, tudo. Sempre e não vamos nem questionar, isso, né? mas vamos lembrar. Que facilitam uma economia tributária. Tá. Né? Então, eu acho que é importante também, além dessa estruturação tributária, né, para a criação de holding, para a criação sucessória, enfim, né, hereditária, mas lembrar uma coisa antes disso. Você que está nos ouvindo, que tem uma empresa que pode estar pensando, estou pagando muito imposto hoje. Então, assim, entre em contato com a Maria da Graça, porque assim, é fundamental uma estruturação tributária para o teu negócio hoje, entendeu? E aí, é claro, depois se pensa o segundo momento, né, um terceiro momento, as questões de hold, né, enfim, sucessórios, né, enfim. Porque existe um primeiro passo, né, Maria, que é todo esse penso junto com o contabilista, para que a gente possa fazer um cruzamento de dados, olhar linha a linha e ver aonde pode se economizar de forma legal. Porque tem muito imposto aí, muito dinheiro sendo jogado na sua empresa pela janela. Por causa do quê? Não existe uma consultoria contábil nem jurídica, né? Nem tributária em cima. Esses processos são muito importantes, né? Esse trabalho em conjunto também, aproveitando, né? Assim, o advogado, ele precisa tirar um pouco sair um pouco do pedestal e trabalhar com um contador, trabalhar com o contador também, sair do pedestal, trabalhar com o advogado, porque assim, a gente, hoje, normas contábeis saem inúmeras a todo momento. INs, instruções normativas, enfim. Agora mesmo, quantas novas regras temos para o novo imposto de renda? Então, assim, o advogado em si tem a parte jurídica, o colega, o advogado, o contador tem a parte contábil, a gente precisa cruzar essas informações. Então, a gente tem que ter a hombridade também de falar, olha,
aqui eu entendo que tu tem esse caminho, mas a gente precisa ver na prática, na contabilidade, se a gente consegue manter esse plano, né, de metas ou não. Então, a gente precisa. Porque hoje a gente vê, né, tu tem o MEI, tu tem o Simples, tu tem o lucro presumido, lucro real, enfim. Então, assim, é uma ciranda muito grande hoje. E você compra um pouco de produto no seu estado, outro pouco de produto, né, fora do estado. Algumas empresas, algumas ainda pior ainda no CPF, né? Algumas empresas já compram alguma coisa importada, né, ok, legal, por radar, mas enfim, essa vira uma salada e os próprios contabilistas às vezes se perdem. Então a gente precisa uma análise muito completa, né? E por isso que eu digo que o empresário tem que sair da operação, né? E relembro, não é sair do operacional e não sair da operação, né? Porque as pessoas também confundem, né? Achei o cara, e tô falando porque já ouvi isso, né? Achei o cara que vai me salvar, vai me tirar dessa loucura aqui do operacional e tal, e eu quero tirar férias. Não, até aí tá tudo certo. Porque, na verdade, eu quero viver fora, né? Eu digo, opa, tá não tem um problema. Porque não sou mágico, entendeu? Minha consultoria não é mágica, minha consultoria traça de projetos, planejamentos, planos de ações para um resultado específico. Mas eu não tiro o cara da operação, até porque eu entendo que ele é importante. Ele pode estar lá no conselho. Sim, é verdade. Com menos inserções diárias, mas ele tem que estar na operação. Entende? Na operação, não no operacional. Sim. Esse é o nosso desafio. E dentro de desafios, como o empresário pode pensar em lidar, por exemplo, assim, desde questões jurídicas, blindagem, né? Que eu entendi o termo e tu está correto, não existe uma blindagem, mas uma proteção melhor desde com os funcionários, com contratações, né? Com prestações de serviços a terceiros. Como a gente pode pensar isso para ajudar esse cara? Então, a gente precisa fazer o croquis estrutural, que é o que eu sempre falo aos clientes, né? Quando numa primeira consulta, por exemplo, a gente tem que fazer uma planta baixa do negócio. Então, como funciona? Qual é a tua atividade? Quantos funcionários tu tem? Qual é o teu faturamento? E como que isso está acontecendo agora? Ou tu está estruturando, ou já tem, etc, etc. O que é vantajoso nesse caso da gente fazer esse trabalho? Vamos estruturar isso para ver o que é necessário. É uma filial? É uma controladora? É uma controlada? É uma coligada? A gente tem números... É por franquia, né? Porque depende. Hoje tu pode estar nesse teu negócio que já pode ter uma redução, por exemplo, da carga tributária. Olha, aqui a gente consegue... Porque tem muita gente no Simples Nacional pensando que paga menos no Simples Nacional. Por quê? Porque o contador é mais fácil para o contador, é uma guia só, é uma contabilidade só. E muitas vezes, a depender da atividade, seja no lucro presumido ou no lucro real, ele tem mais vantagem. Às vezes a empresa está dando prejuízo e não pode compensar. Ele poderia estar no lucro real, compensando. Sabe? Não sei, são formas, entende, de... Mas eu acho muito inerente o que tu falou, muito inerente, muito bem trazido por ti. Porque, assim, aí, de novo, eu volto ao conflito de interesses, tá? E você tem que saber minimamente um pouco de contabilidade, minimamente um pouco de administração, um pouco de direito, porque tu tem que ter noções para conversar com teu advogado, né? Enfim, teu contabilista. Porque senão, e a gente vê isso acontecendo todo dia, eles vão pelo simples. Pelo simples, menos que eu digo pelo fácil, né? Pelo fácil para eles, né? Então, só que é o seguinte, isso pode estar te ocasionando em uma carga tributária que tu poderia estar reduzindo, sei lá, 30%, 40% tranquilamente, entendeu? Em determinado número, isso é muito número. Pode estar aproveitando créditos que lá no Simples tu não aproveita. Exato. Então, por isso que eu digo, é um trabalho conjunto, sim, mas o administrador, ele precisa minimamente ter algumas noções e a cabeça aberta para entender assim, e questionar. Não é porque o advogado ou o contador falou, não, tu tem que ir por esse caminho, que tu vai dizer, não, então tá, se meu contador falou, tá tudo certo, né? Não, olha, mas tem certeza que... Por que eu não poderia, então, me enquadrar no lucro real? Não, ele está dizendo que é no lucro presumido, mas por que eu não posso, né, me enquadrar no lucro real? Por qual motivo? Me explica. Entende? Sair dessa zona de conforto e começar a entender o seu entorno. Tu sabe que tem 2 motivos aí, que para mim está muito claro, né, com as minhas consultorias. O cara que não quer saber, não quer ter trabalho de estudar minimamente, e é estudo por demanda, né, que eu acho que é fundamental.
Não é estudar tudo, é estudar o que te faz, né, inerente naquele momento. E outras por realmente não querer mudar o mindset, né? Eu sou o cara, o cara D, né? Eu sou o cara. Não, eu já trouxe essa empresa daqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o que te trouxe até hoje aqui não é garantido que vai te levar para frente amanhã. As coisas mudam. As coisas mudam, entendeu? Muda muito rápido. Entendeu? E hoje eu estou dizendo para você. Eu cheguei num patamar onde eu precisei melhorar meu nível de assessoria, entendeu? Então, a Dona Maria da Graça está aqui comigo, né? Ela é minha assessora, né? Eu tenho a assessoria contábil, a gente está cada vez mais fazendo perguntas e questionando a gente mesmo, né? A minha, ela, o contabilista, enfim, para que a gente possa fazer pensamentos de crescimento. Porque eu estou num outro nível de negócio. Exatamente. E se você quer chegar no outro nível de negócio, você também tem que fazer coisas diferentes. Com certeza. Esse é o grande detalhe. E assim, eu vejo que as pessoas são reticentes, né? A contar a vida para o advogado, que nem eu digo, né? Pois então. Sabe aquele pensar, assim, em diálogo entre nós, sabe aquele pensar que o advogado só serve para o problema? É a mesma... É o mesmo raciocínio, né? Então, assim, eu sou o administrador, o proprietário há não sei quantos anos dessa empresa. O que tu já escalou, o que tu pode escalar ainda e como tu pode escalar? Com a ajuda de alguém ou sozinho? Eu acho que hoje a gente não caminha mais sozinho. Não. Eu tenho, assim, um grupo de estudos em todas as terças-feiras, 2 agora, né? Que eu tive um convite de um outro grupo de estudos também. E é isso. E aí, toda semana a gente aprende. E que sai, eu vou precisar de uma mentoria. E que sai, eu vou... Conforme o meu negócio vai escalando, eu tenho que ir mudando. Com certeza. Né? Então, realmente, assim, tudo está muito interligado. A gente não caminha sozinho. Nós não caminhamos sozinhos. O mundo é muito rápido e volátil hoje, né? E principalmente pós-pandemia, né? Isso. Mas uma coisa é fato, né? Graças a Deus, vamos dizer assim, que a gente tá mudando esse nível de consciência, né? Porque isso aí é um nível de consciência. Para falar a verdade, assessoria jurídica, assessoria contábil, todas as empresas sempre precisaram, né? Sim. Infelizmente, muitos dos reflexos que hoje entende de negócios mal feitos, de patrimônios escondidos, de patrimônios não registrados, ou, propriamente dito, de sistemas tributários empresariais hoje que geram, que poderiam ser beneficiados, é por causa vamos dizer assim, da ignorância da pessoa, ou medo, informação conflitante, ou falta de informação, ou falta de... Ou aquele pensamento, né? Mas eu nem morri ainda, já querem mandar nas minhas coisas. Exato. Né? Então... E é engraçado, né? Porque, tipo assim, já mandei clientes muito menores para ti, já mandei clientes grandes que não foram, fico redemoinhando e precisariam, entendeu? Falar nisso, por exemplo, posso dar um exemplo, né? O João, que o meu filho tá fazendo medicina, né? Ele não tem nada, né? Não tem nada, mas ele já tá lá no projeto para ser sequência tributária contigo e tudo para criar. Até tem, né? Não, até tem, né? Até tem, mas enfim. Até tem por um planejamento pelo teu. planejamento. Mas enfim. Mas o que eu digo dele, né? Da empresa dele que ele vai criar após a formação dele e tudo, ele já sai... Já tem que iniciar estruturado. Ele já sai do zero organizado com orientação, entendeu? E eu ouvi uma frase final de semana passada, de um patriarca, né? Dizia assim, eu tô fazendo 68 anos. Quando eu fechar 70, tem 3 filhos. 3 filhos adultos. Quando eu fechar 70, eu vou queimar todo o meu patrimônio, porque quando eu comecei minha vida não tinha nada. E aí, aquilo me bateu assim como uma coisa... Né? Porque não foi pra mim, sabe? Mas aí tem uma questão psicológica aí, né? De criação, Aí a gente entra... do bem, né? Né? Aí eu já entraria, porque eu tenho, né, um pensamento em relação a isso. Mas assim, eu acho do amor, né? Daquele... É que talvez assim, aí a gente entraria no desenvolvimento humano, né, comportamental, né? Mas não dá para deixar de falar também, né? Porque assim, as pessoas são impactadas, né? Elas levam processos da sua vida, primeira infância ou segunda infância, por forte repetição ou por forte impacto emocional. E às vezes quando a gente vê pessoas assim,
tu vai entender. Só claro, tem que entender o porquê, fazer uma anamnese e tu vai entender o porquê que está ali escondido. Tudo tem um porquê, né? Dele ser... Mas eu volto a dizer assim que é fundamental para essa nossa conversa as pessoas entenderem que você pode ter pouco, médio ou bastante, mas é fundamental você ter boa assessoria. Boa assessoria contábil, né, jurídica e também, vou puxar um braço meio assado, né, o administrador, mas é fundamental, porque eu acho que fecha esse ciclo, né? Sim. E eu sou defensor dessa causa porque eu, particularmente, já tive problemas por não ter... Já fazia, já cuidava, mas poderia ter tido o tino de cuidar muito melhor e ter, né, preparado isso muito melhor. Mas ok, sempre há tempo, né? Então, mas o que acontece? Você pode, que está nos ouvindo, fazer uma sucessão muito mais tranquila, criar seu patrimônio de uma forma muito mais tranquila. Descobrimos aqui com a Maria, né, não blindado, mas muito mais protegido, muito mais, né, racionalizado. E esse é o nosso contexto como consultor, né, Maria? Acredito que seja isso, né? Sim, com certeza. Como é que funciona o processo de sucessão? Processo de sucessão pós-morte ou em vida? Em vida. Bom, nós temos várias formas de fazer esse processo de sucessão em vida, né? A mais comum delas é a doação em vida, né? Que se fica com uma reserva de usufruto. Nesse caso, você vai estar economizando 2% de alíquota, ainda que mas você está entregando a nua propriedade, falando de imóveis, para os seus herdeiros e ficando apenas com o usufruto, né? Numa empresa patrimonial, por exemplo, isso não acontece, porque a doação, ou a compra e venda, ou como for, porque a gente cria uma sistemática, muitas vezes, de 3 empresas que não era feito. Na tua época, por exemplo, até já era, mas não como fizeram. Que a redução da carga tributária, ela fica em torno de 89%, criando 3 empresas, né? Um tripé, né? Que é o modelo mais básico, assim. Ainda tem outras possibilidades, né? Por exemplo, da operacional ficar de fora e ser uma quarta. Mas isso tem um custo muito alto, sim. Mas quanto tu está se beneficiando? Quanto isso está reduzindo? Por exemplo, tem gente que vai pagar 500 mil no total, né, $500 mil aí num total para fazer todo pós, né? Os filhos muitas vezes eles vão ter que vender patrimônio e aí tem que pagar imposto de renda sobre ganho de capital, e por isso que vai os 30%, não é só a alíquota do inventário, muitas outras questões, né? Essa perda de 30% quando a gente fala, para deixar bem claro aí para os nossos ouvintes. E a gente tem desde essa redução de 2%, que a pessoa, não, mas eu quero só uma empresa mesmo, vou fazer a doação das cotas, e já é uma garantia de economia, né? E também tu fica com esse gerenciamento, né? A gente chama de golden share ou cláusulas de call, que a gente usa, que vem tudo da lei das SAs, que é o poder de estar na mão do patriarca e do patriarca todo o patrimônio, até o seu falecimento. Então, isso é muito importante, porque eu consigo descansar a minha mente, que no frigir dos ovos, como a gente vai todos para o mesmo lugar, né? Um dia a gente não vai mais estar aqui e eu vou estar tranquilo porque esse patrimônio já está definido. Mas eu quero deixar uma casa para fulano, uma casa para ciclano. Tudo bem. Dentro de um acordo de cotistas, a gente consegue delinear isso. É um instrumento público que fica na junta comercial. Eu não posso beneficiar mais um do que outro, a não ser que haja um acordo entre todas as partes, um protocolo familiar, um acordo, porque daqui a pouco um faz medicina, mas a outra trabalha dentro da empresa e tem uma rentabilidade. Por exemplo, digamos a Vitória, né? Não sei se eu tenho essa permissão, mas queira trabalhar dentro da empresa. Perfeito. Já o João, ele vai ter o negócio da empresa, mas ele vai ser muito mais médico. Isso aí. Então, talvez a Vitória possa ser mais rentabilizada porque trabalha aqui, mas rentabilidade. Então, assim, tudo depende de caso a caso, de como pode se estruturar, mas em resposta à tua pergunta, a gente tem, então, a doação pura e simples, a doação dentro da empresa, que já tem uma redução, e tem esse tripé, que são essas 3 empresas que a gente consegue ter uma redução altíssima da carga tributária. E eu não estou mentindo, é em torno... Não, é alto. É alto, porque a gente faz essa criação
de um grupo que é muito comum nas grandes empresas, se nós formos ver, né? As controladas, controladoras, enfim. E a questão da proteção patrimonial, aí ela vamos, eu sou bem leigo mesmo, sou bem ignorante mesmo sobre essa questão. Aí tu tiraria, vamos dizer assim, o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Exatamente. E aí existem aquelas as holdings, as de participações, que são as controladoras e as controladas, né? Sim. Entendi. Na verdade, então, o patrimônio sai da pessoa física, né? A holding, então. A holding, de modo geral, é empresa de participação. Certo. Seja ela imobiliária, seja ela patrimonial, é holding de participações, né? O nome é. E, então, assim, o patrimônio, basicamente, uma holding patrimonial, no caso, né? Que ele queira fazer unicamente a sucessão. Então, ele vai transferir o seu patrimônio para a pessoa jurídica, sai da pessoa jurídica, da pessoa física vai para a pessoa jurídica. Uhum. Nesta empresa, nós temos que fazer, então, um escopo de cláusulas restritivas de direito, ou seja, de empenhorabilidade, de incomunicabilidade, porque daqui a pouco, hoje, um filho se dá muito bem com a sua esposa, mas amanhã pode não, e eu não quero que o meu patrimônio saia do meu contexto familiar, do meu grupo familiar, mas também quero que envolva depois os meus netos, então eu tenho como organizar tudo isso, né? Com essas cláusulas restritivas de direito, eu tenho como dizer que, apesar do administrador da empresa não ter todo esse poder de gestão, ele não pode oferecer a terceiros esse patrimônio. Então, eu tenho como proteger de acordo com as necessidades daquela família, né, daquele empreendedor. E aí, depois disso, eu posso incluir os filhos dentro dessa empresa e já fazer a doação ali mesmo, ou nesse outro conjunto de 3 empresas, que eu faço primeiro a criação de uma empresa sucessória, com uma doação em dinheiro, depois eu faço a criação de uma empresa patrimonial e depois, por último, a criação de uma empresa tributária, que é ela que vai fazer todo esse contorno para que haja uma economia, para que a sucessão exista com todo aquele patrimônio integralizado, de modo que eu consiga reduzir drasticamente a carga tributária. Legal. E aí entra uma questão contábil muito presente, porque aí a gente trabalha a reserva de capital, a gente trabalha a avaliação sobre o valor justo. Assim, pode ser uma limitada, mas o viés sempre vai ser, subsidiariamente, a gente vai trabalhar a lei das SAs, com toda a certeza. Então, a gente tem que trabalhar todos os mecanismos de estruturação societária, né? E cada vez mais vão surgindo, porque o governo também vai afunilando a gente. Sim, claro. Tipo, no início do ano saiu uma DREI, né, que é uma norma, porque tem normas para todos os lados, e a gente também tem que se atualizar, né? Então, é uma instrução da própria junta comercial, a junta comercial geral, que disse assim, se tu tem um patrimônio lá dentro, para tu conseguir isenção de TBI, tu não pode fazer avaliação ao valor justo depois que ela já está lá dentro. Só quando tu integralizar. Daí morreu quem já tem e quem não consegue. Entende? Então, eles vão afunilando, né? Sim. Na medida que eles... Assim como a gente encontra brechas, eles também encontram. Só que, tipo assim... então, a gente vou fazer correr, a minha crítica ao governo brasileiro, porque é complexo, né? Porque, tipo, é um governo que não expande a questão de desenvolvimento e empreendedorismo, que é a geração de emprego e renda, entendeu? Então, assim, eles penalizam hoje o empresário. Mas aí a gente entra também numa questão de economia, né? Assim, introdução básica à economia. Aqui no Brasil, quanto mais aumenta a carga tributária, menor crescimento tu tem. Isso é uma lei básica, né? De economia. Aí tu vai ver os países mais desenvolvidos. Quanto maior baixíssima taxa de impostos, né? Então... E como é que funciona, assim, como a gente está voltando muito, o nosso conteúdo ele é voltado ao empreendedorismo, as empresas offshore que atuam, que têm o endereço fiscal em algum país e acabam atuando aqui, isso faz alguma diferença na carga tributária? Ou... Fazia muito mais, mas agora elas também são tributadas. Os rendimentos que vêm para o Brasil também estão sendo tributados.
Então, o que aconteceu? Então, não era assim até o ano passado. Aí todo mundo, por exemplo, quando entrou esse governo, esse novo governo, e a maioria dos investidores fugiu. Primeira regra que veio, então tu quer colocar lá fora, quando tu trouxe, porque em algum momento ele vai precisar trazer para o Brasil, aí tu vai ser tributado. Dá para fazer ainda, tem formas. Agora, por exemplo, o que mudou na nova reforma em relação ao ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, ou doação do inventário, né, ou da doação. Antes tu não era tributado com herança no exterior, agora tu é tributado com herança no exterior. Verdade. E qual que é o fato jurídico disso? Eu tenho herança lá, mas eu moro no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é dono da tributação. Ele que vai fazer a base de cálculo, ele que vai recolher. Tiveram várias mudanças. O que a gente espera da reforma tributária em relação ao imposto sobre heranças? Porque o nosso ministro ele vem falando constantemente que ele vai tributar e já está acontecendo, né? Está. E por isso, né, a corrida com os planejamentos sucessórios, etc., porque ainda dá tempo, ainda é um momento que dá tempo. Por quê? Porque nós temos a reforma tributária já, mas os estados precisam de lei complementar. A lei complementar que dita as normas tributárias, né? Então, aqui, por exemplo, no estado, essa lei complementar ainda não está institucionalizada, porque é ela que vai definir o aumento de alíquota, se vai ser progressivo, entende? Por exemplo, o estado de São Paulo já está tramitando já há bastante tempo e já está praticamente sendo aprovada. Vai ser por complexo. Isso, antes assim era no todo, não era progressivo, agora é por cabeça que a gente chama, né? Por cota parte. Sim. Então, assim... E qual o erro mais comum hoje que tu vê, né? Como essa consultora, né, jurídica tributária, que as empresas cometem, que os empresários cometem? Eu acho que a ausência de uma assistência realmente, uma assessoria. Ou assim, isso num primeiro plano, né? Tá. Depois, aceitar as regras de um modo assim, não é de preguiça, não é essa palavra que eu gostaria de expressar, mas assim, eu tenho tanta coisa para pensar, de operacionalizar, o produto que eu tenho para comprar, porque eu tenho que comprar com preço também, sabe essa questão da operacionalização, que entra toda uma gestão, e aí chega lá no lucro líquido, né, que tu tem que pagar o teu imposto, vai por água abaixo tudo aquilo que tu deixou de planejar, então tem que ser um todo. Tá aí no planejamento sucessório a mesma coisa, tu construiu um patrimônio a vida toda. Daí já aconteceu do cliente ter me procurado em determinado momento, a gente começou a fazer, descobriu um câncer, mês depois faleceu. Ixi. Sabe? Então assim, e aí não tem jeito, não terminou o planejamento, inventário, não tem. Assim, na prática, bem né? E que nos leva a uma outra pergunta, né? Além de pegar com as calças curtas, né? Que nem diria essa, sim, né? Sem planejamento. Mas, e aquele empresário que mistura o dinheiro pessoal? Pois é. CPF vezes CNPJ. Pois é. Isso também é uma outra questão, porque hoje, vejam bem, isso vai ter que acabar, porque a multa vai ser grande, né? Porque a Receita Federal... desde a Lei Internacional de Contabilidade, a IFRS, enfim, que já está há bastante tempo na Receita Federal, com os robôs, etc. Hoje isso vem se afunilando. Então, os robôs estão cruzando essas informações. Pix. Claro, tem uma série de questões. Então, assim, o tirar do caixa. E aí, se tu não tem uma contabilidade bem feita, e muitas vezes informar essa contabilidade bem feita para o contador, porque às vezes o contador não tem como também te pedir tudo, né? Claro. A gente vê isso muito com os produtores rurais, sabe? A gente trabalha muito aqui no agronegócio, né? Em Cachoeiro. O Brasil todo, né? Pode nos ouvir, e com certeza. Mas essa mistura de receitas é algo que precisa ser extinto, né? A gente precisa ter uma operacionalização em relação a isso. Por isso que quando você cria um planejamento, uma estruturação societária do patrimônio, da sua atividade,
isso vai mudando, porque é essa governança que faz mudar, porque daí aos poucos eu vou me organizando. Perfeito. Eu preciso me organizar, porque aqui eu tenho isso, aqui eu tenho a atividade. Eu nunca recomendo manter uma atividade, a não ser que seja inerente à holding, né, como uma imobiliária, que é compra e venda de imóveis, etc. Mas as atividades, de um modo geral, eu sempre sugiro a segregação delas, né, do patrimônio, por exemplo, porque os riscos podem acontecer a qualquer momento, como processos trabalhistas, dívidas. A gente teve uma pandemia, de repente. Muitas pessoas conseguiram sobreviver, outras não. Outras estão brigando até hoje. Eu estou brigando até hoje? Então, a gente pode... Riscos são inerentes a qualquer reais, atividade. Né? São riscos reais. Perfeito. Então, realmente, assim, voltando aí à tua pergunta, a gente precisa sempre ter esses processos de separação de atividade, patrimônio, etc. E isso é uma tradição. Isso vai mudando com essa estruturação. Não vai chegar lá o Alex e, de repente, ele já vai mudar a cabeça. Não. Isso é um trabalho de formiguinha, um processo. É um processo de uma vida, né? Mas que a pessoa vai, nossa, como me facilitou por esse lado? Porque no início assusta, né? E assusta e as pessoas saem muito confusas. A gente tenta explicar assim o mais simplório possível, né? Para que as pessoas consigam compreender. Porque para nós é muito fácil se linguajar, mas para as pessoas, como tu disse hoje, né? Eu não entendo, né? Sim, sou ignorante. E eu espero que tu tenha saído hoje compreendendo um pouco mais. Eu já tô numa evolução já constante, né? Na questão, como a gente fala bastante sobre para micro e pequenos, né? Essa transição. Mas eu sou MEI porque eu pago só 60 pila por mês de imposto. Mas às vezes tu tá perdendo uma série de ganhos por estar no Simples, que não é o melhor processo tributário que existe, mas que tu poderia reduzir e já ter outros benefícios que o MEI não te traz. Né? Já é uma grande evolução dentro desse processo. E estamos falando de nível de consciência. Né? Então, é onde eu ia chegar. Porque a gente consciência. Volta ao nosso papo lá onde a gente iniciou. Nível de consciência é fundamental. Porque se tu não tem, tá tudo certo. Mas tu precisa começar a abrir os olhos para coisas que tu não conhece, que tu não domina, né? Porque o mundo atual não te permite ser diferente disso. Exato, sabe? E tem uma coisa pior ainda. Síndrome de Gabriel, nascer assim, vou morrer assim, né? Geralmente, ainda falou alguns empreendedores mais antigos e tal, não, mas eu sempre fiz assim, não, ou pior, né? Não, vamos fazer tudo isso aqui, mas isso aqui ninguém mexe, tá, mas isso aqui é fundamental para isso aqui. Para a coisa acontecer, né? Mas eu não vou ficar dizendo quanto eu ganho, o que eu faço para ti toda hora, como consultor, ou como, né, enfim, advogado, como contabilista. Cara, você tem que ter essa galera aqui. Eu diria que nós somos um mal necessário, né? né? Porque tem que ser teus parceiros. Porque de fato entendeste? Porque a gente pode te auxiliar, né? Ou se a gente não souber dados e fatos reais, a gente também pode te atrapalhar. Claro. Né? Sim. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Mas de qualquer forma é mindset. E aí nós temos um pequeno problema. Eu não sei o que tem lá atrás desse muro. Mas eu não boto um caixotinho aqui, dou uma espiada. Eu não dou o benefício da dúvida pro Alex, pra Maria da Graça, pro contabilista, assim por diante. E aí, cara, isso pode mudar meu jogo. Mas aí a gente vê pessoas que morrem, assim, infelizmente. Nível de consciência. Sabe aquela consciência? Ou tu aprende pela dor ou pelo amor? Eu tenho isso muito presente na minha vida. Porque todas as cabeçadas dadas, né? Foi porque eu não quis aprender pelo amor, né? Assim, não... Assina embaixo também. Né? Pois então, também, acho que né? Para todo mundo, né? Aí assim, eu vou gastar X com a mentoria, com o profissional. Não, isso aí agora no momento não dá, porque tá apertado. Mas pensa que daqui para frente isso é um investimento na tua vida, porque o mundo tá sinalizando que é importante. Né? O mundo tá sinalizando que não dá mais para fazer como antigamente. E as coisas mudam muito rápido. Exatamente. Né? Assim como nós estamos dando uma informação aqui que eu considero extremamente relevante, útil, com valores e princípios, tem pessoas nesse exato momento fazendo comunicações que não são relevantes, que são destruidoras, entendeu? E
A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu digo para você, escolha as suas batalhas, escolha os seus mentores, né? Mas aumente seu nível de consciência. Para não ser iludido, entendeu? Mal iludido, às vezes, por muitas coisas. Mas tu sabe que eu fico bem feliz, por exemplo, as crianças. A gente, em casa, já precisa colocar esse nível de consciência para os nossos filhos. Perfeito. E hoje, algumas das escolas, por exemplo, eu posso citar o Colégio Marista hoje, lá no ensino médio, já está incluindo empreendedorismo. Top. Matérias, levando na PUC, mostrando. Então, assim, está mudando, né? Isso já é um exemplo que está mudando, está evoluindo. Tem que evoluir, né? Porque as pessoas saem, seja do terceiro, nem sabem muitas vezes o que querem fazer, ou não vão batalhar pelo que realmente querem e não têm a mínima noção. Profissionais, psicólogos, colegas, qualquer profissão, saem da faculdade e agora? Eu falo isso porque muito eu preciso ser empreendedor. Eu falo isso muito para os médicos, né? Eu fico... os médicos têm... Não, mas eu tenho meu paciente... Não. Tu tem cliente. Mas assim, pegando o gancho, né? Nós estávamos conversando sobre isso no episódio com o Rafael. Sim. Que... como é legal, né? Hoje as escolas estão incluindo empreendedorismo. Poxa... Eu estudei em colégio polivalente, eu tive técnicas industriais, técnicas comerciais na 7ª e na 8ª série, sabia como abrir empresa, como fazer todo o processo. Colégio público, isso na década de 90, né? A gente aprendia técnicas domésticas, técnicas agrícolas, tudo que produzia na escola ia para o refeitório. Se terminou isso de uma maneira assim, que hoje está sendo resgatado, está vendo a necessidade e a lacuna que foi criada por causa dessa destruição do entendimento, que vai refletir nas próximas gerações. Eu vou falar, não vou me furtar de falar, né? Que povo burro é massa de manobra, né? Fechou. Se tu quer que a tua filha, que o teu filho sejam os melhores, mas tu não colocou o teu filho, a tua filha dentro do negócio, que eu super admiro isso, que é algo que tu faz assim, vamos lá, estamos com a demanda, é Natal, não sei, vamos lá, claro. Vamos empacotar, vamos... Gente, isso é maravilhoso, eu acho né? que isso é fundamental, porque assim, eu vou voltar um pouquinho antes disso. Como consultor de Sebrae, a gente já tentou 3 vezes projetos, né, com a Secretaria de Educação. Para quê? Noções. É claro que não é formar um advogado ali dentro, não é isso? Né? Mas noção de advocacia, noção de contabilidade, noção de administração. Básica, entendeu? Básica mesmo. Desde a administração da casa, administração financeira, vida e tal, tu gastar menos do que tu recebe. Sabe? O nosso projeto não tinha o cunho de vamos formar um contabilista lá dentro. Não. Mas para as pessoas saírem com uma noção básica de poder cuidar, ser donas da sua vida primeiro. Certo? E entender já isso. Cara, existe isso aqui em contabilidade, existe isso aqui em direito, política das coisas, sabe? Então, aprender a questionar também. Exato. Né? Mas aí eu volto a bater nisso. Os 3 projetos que a gente apresentou não passaram. Na verdade, nem andaram. Essa é que é a verdade. Não é interesse. Entendeste? Tu imagina que é o seguinte, volta a dizer, povo burro é muito mais fácil de ser massa de manobra. Por que eu vou querer educar, então? Aí vem esses loucos aqui do Sebrae que querem, vão criar um monte de cara aqui que pensa que vai daqui a pouco estar aqui me questionando por que eu estou aqui mandando. Não. E a gente sabe muito que dentro de algumas escolas já são implantadas a doutrinação de diversos caminhos. Há muito tempo, né? Eu sou professor universitário, posso falar isso com carteirinha, né? Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E aí eu volto porque tu falou, o Gancho falou. Lá em casa, né? Eu faço uma coisa de responsabilidade, que eu chamo, né? De autorresponsabilidade. Eu estou tentando gerar neles autorresponsabilidade. Há muito tempo, eles têm que ajudar na água e na luz. Tá louco, Alex? Tá pensando? Não, porque senão o banho é demorado, entendeu? Os produtos, a Bangu. Cara, a Vitória ajudou com R$10 esse mês. Ela faz miçanguinha para vender e tal, e eu estou gerando nela. Não é uma exploração nem nada. Isso não. Isso é senso de responsabilidade. Eu faço parte desse grupo familiar. Eu tenho que trabalhar desde cedo para... Né? Então, tipo assim, mas tu cobra água de luz? Não, eu cobro R$10 dela, mas ela tem que pagar.
Entendeu? Ela vai colaborar. É colaborativo com o negócio. Adorei a ideia. Né? Não, é colaborativo. Né? Ela foi R$10 e o João é 30. O João é mais. Ele já é adulto, já tem o trabalho dele, né? Enfim, Então, mas assim, ó, isso eu faço. Quase entendeu? Eles pagam a luz e a água. Né? Não, eles têm que... Isso eu faço há muitos anos, entendeu? Eles sabem disso, entendeu? É uma coisa aberta lá em casa. E as questões de a gente distribui, sabe, trabalhos também, né? Então, tipo assim, cara... Tá em casa no final de semana, tem o cachorro, tem coisa, vamos dar banho, vamos fazer isso, aquilo. Duas tarefas. Todo mundo ajuda, porque nós temos que viver dentro de um processo onde a gente tem coisas para fazer e o resultado da família depende disso. Falaste da Vitória no final do ano, né? A Vitória tem 10 anos e ela vai para a loja ajudar nos feriados, né? No final de semana, em alguma data, assim, claro, óbvio que não... obstante que não proíba ela, né, de cuidar das coisas dela, e colégio e tal, mas ela vai lá, não é para trabalhar. E ela adora, né? Ela adora, por quê? Porque senso, cara, de pertencimento, senso de desenvolvimento... Se sentem, né, valorizados, empoderamento, claro, e eu ensino ela, né, o João e ela, a serem pessoas, às vezes até me arrependo disso, né, mas enfim... mais independentes, né? Questionadores, né? E aí, é claro, né? O monstro vira contra, né? O João é um cara que questiona muito, e tu sabe disso, né? E isso já algumas vezes dá até conflito. Aí eu me lembro que não fui eu que criei, né? Mas é bom, entendeu? Porque tu gera pessoas mais conscientes. E tenho amigos que também fazem isso, assim, e eu acho que isso é fundamental, entendeu? Tu não botar teu filho numa redoma, tu ensinar o que é realmente o mundo aí fora. Sim. Né? E é claro que eles vão errar e tem que errar também para eles aprenderem, né? Perfeito. Mas a gente ensina o caminho, né? A gente diz a importância de um advogado, né? Enfim, ele já está sabendo, né? Então, Sim. ele sabe que tem consciência, antes de se informar, ele tem a reunião contigo e assim por diante. Então, isso é fundamental. Só que a gente precisa de profissionais que vão transbordar e preparar outros profissionais cada vez mais ativos. E é isso que a gente não está vendo. A gente está vendo e essa vem a próxima pergunta. Eu vejo uma nova geração meio alienada. E como tu vê esses novos empresários que querem ser empresários nessa nova geração? Muitas ideias e pouca prática, né? Muitas ideias e pouca prática e não todos. Não, claro que tem não. muita gente não boa aí, né? Tem muita gente boa, mas tem uma alienação justamente porque sempre recebeu tudo na mão. Os próprios profissionais que trabalham, é tão difícil hoje tu conseguir profissionais que se dediquem a qualquer atividade. Qualquer atividade tem valor, nossas atividades, todas as atividades, né? Não tem persistência, né? Entra lá 1, 2, 3 meses, não. Aí teve uma oportunidade de um pouquinho mais, mas nem pensou que ali tu tinha chance de crescimento e já tá indo. Mas, do contrário disso, também temos bons profissionais aí que estão entrando e que já estão com a consciência que precisam fazer essa formação, esse plano de metas de vida, esse planejamento estratégico. Eu volto porque tudo entra. É plano, né? É planejamento estratégico de vida. E aí os pais, cabe também aos pais direcionar, porque é difícil tu caminhar sozinho, né? Então, direcionar, precisa ter um direcionamento. Muitas vezes vai aceitar pelo amor ou pela dor, às vezes não vai, aí vai. Mas a gente precisa direcionar. E eu acho que essa consciência toda é muito também daquilo que o profissional passa para esse administrador. Por exemplo, eu recebo essa empresa. Eu preciso querer crescer junto com esta empresa. Né? Eu acho que esse é um diferencial de algumas pessoas, e daí eu até me coloco nessa situação, porque eu me sinto feliz com o crescimento, com o resultado, então é muito mais do que a remuneração, porque isso é uma consequência, né? É uma consequência. Então, assim, quando eu consigo formalizar ou finalizar um planejamento para essa família... Meu Deus, por exemplo, eu trabalho com ainda, infelizmente, trabalho com muitos idosos que estão fazendo agora. Daí, na semana anterior, tive um cliente que foi parar no hospital e, meu Deus, eu não terminei o planejamento, eu não consegui dormir à noite, porque, assim, graças a Deus, tá bem, a gente vai conseguir finalizar. Mas é esse viver junto com o teu cliente, sabe? Sim, não 100% e tal, mas essa dedicação. Então, essa nova geração precisa pensar também que não é só sair da faculdade e sair ganhando dinheiro. Não é isso. E eles não querem respeitar o processo, né?
Precisa respeitar os processos, né? Precisa do tempo, de Então, assim, quando a gente fala de planejamento, de advogar não no contencioso, né, mas no consultivo, o próprio médico, que daí tu não vai para doença. Isso também vem mudando, a pessoa não vai só mais pela doença, ela já vai fazer os seus exames anuais, ela vai fazer e quantas doenças se previne com isso. Então, a gente tem que virar essa chave em todas as questões da vida, seja nas profissões, nas empresas, na vida pessoal. Eu acho que tem que mudar, né, a dinâmica da vida da gente. Voltamos para o nível de consciência, né? Em todas as áreas semânticas. E precisa, né? De consciência para tudo. Muito. Eu quero lembrar você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, que esse papo está muito legal, né? Muito bacana, mas a gente está chegando já mais para o final, né? E eu quero lembrar você que, assim, existe, né, uma outra forma de você acompanhar o trabalho da Maria da Graça, né? Que é na Unindec, né? Na Universidade do Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental, onde você vai ter acesso a cursos, né, até mesmo dinâmica de palestras, né, com a Maria da Graça, que pode melhorar muito o seu resultado, muito mesmo. Verdade. Maria da Graça, gostaríamos que tu deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, que nós estamos chegando mais um final de mais um podcast. Inenarrável. Inenarrável, exatamente. Eu preciso falar a minha frase, né, do meu nicho, né, que holding é plantar o futuro. Perfeito. Então, para tudo, né, a gente entra no nível de consciência e falando aqui, voltando ao planejamento estratégico, ao plano de metas, é difícil, mas a gente precisa dar o pontapé inicial, procurar bons profissionais e plantar o futuro, não só nosso, mas quanto dos filhos, dos netos, etc., porque é isso, é o mais importante. Então, planejar, né? Show. É o mais importante hoje, a meu ver. Perfeito. Deixando essa mensagem. Top. Quero te agradecer imensamente, tá? Por ter disponibilizado esse teu tempo aqui, que eu sei que é corrido, a gente precioso. conversaria... O dia inteiro. É um papo que tem muito, né? E eu sou suspeito para falar, né? Mas, enfim. Gente, quero te agradecer a você que está nos assistindo, nos acompanhando, dizer que sim, que foi um prazer inenarrável te ter aqui conosco. E não esqueça, tá? Livro O Caminho do Ser pode transformar a sua vida. Tenho certeza absoluta disso, tá? Modéstia à parte falando. E lembrando que temos agora, então, a nova escola, né? Exato. Desenvolvimento Profissionalizante, que é a Qualifica.net. E a Unindec, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental, na sua versão universidade, onde temos pessoas maravilhosas, profissionais extremamente qualificados, né? Que nem Lucas, Maria da Graça e outros tantos, né? Alguns com nome, né, renome nacional ainda dentro da nossa universidade, né? Como o próprio Eduardo Teva, o Luciano Fernandes, né? O Conrado Adolfo e outros tantos, tá bom? Prazer. Perfeito. Então, gente, mais uma vez agradeço a tua presença, Maria da Graça. Imagina, foi um prazer. E estamos encerrando aí mais um episódio do Café e Negócio. Até a próxima, gente. Tchau, obrigado. Foi um prazer.